Então a gente segue aqui com o Jornal da Manhã para falar do Setembro Amarelo, que é um mês que faz uma campanha de prevenção ao suicídio. Você já ouviu falar em Setembro Amarelo? Pois é, essa campanha traz um assunto muito polêmico, que vem aumentando o número de suicídios no Brasil e atinge pessoas de todos os sexos e idades. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o médico Salomão Rodrigues Filho, que é coordenador da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia. Doutor, eu gostaria de começar perguntando o que leva tanta gente, a gente viu que a faixa etária dos mais jovens está cometendo mais suicídios, o que leva essas pessoas a pensarem em se suicidar? É um problema de saúde pública em todo o mundo, não só no Brasil, mas que no nosso país chama mais atenção porque é muito claro o aumento do suicídio em pessoas de uma mesma profissão e também em adolescentes e também crianças. Começam a ser registrados muitos casos de suicídio em crianças. Isso traz uma grande preocupação ao Conselho Federal de Medicina e à Associação Brasileira de Psiquiatria. Como os pais podem perceber que seu filho, a sua filha está nessa situação, está em depressão? Quais são os sinais, os primeiros sinais que os pais devem perceber para procurar uma ajuda profissional? Mudanças de comportamento. Cada criança tem o seu padrão de comportamento dentro da sua casa, na escola, nas brincadeiras com os amigos. Quando uma criança, um adolescente muda o seu comportamento, e passa a ficar mais isolado, mais recluso, quando ele começa a ter notas mais baixas na escola, que deixa de sair para as brincadeiras preferidas dele, é um momento de se estar mais atento a essa criança, conversar com o pediatra, levá-lo a um profissional de saúde, se possível ao psiquiatra. Mas nós não temos psiquiatras no Brasil suficientes para esse atendimento. Quem faz esse atendimento maior é o médico de família, o atendimento inicial. É o médico de família e o pediatra. E que, identificando esses sintomas, vão encaminhá-los ao psiquiatra. A família deve estar orientada também para as mudanças de comportamento dos idosos. É mais fácil perceber um idoso que modifica seu comportamento, por exemplo, faz testamento, começa a distribuir seus bens. Isso mostra que alguma coisa está se passando de forma diferente e que esse idoso está pensando em suicídio. O índice de suicídio, Cláudia, no mundo hoje é de 12 suicídios por 100 mil habitantes por ano. Então é um índice muito grande. E se nós pegarmos especificamente dos médicos e enfermeiros, esse índice vai para 43 suicídios por 100 mil médicos, e o que nos deixa extremamente preocupados. Doutor, como uma pessoa que está próxima, se for o seu filho ou se for o seu pai, a pessoa que está próxima de quem está manifestando esses sintomas, como ela deve fazer essa aproximação? Muitas vezes surgem dúvidas, né? Porque é uma questão muito grave, séria, que deixa muita preocupação. Aproximar-se da pessoa, oferecer os ouvidos, conversar com essa pessoa, ouvi-la pacientemente, estar mais atento aos seus comportamentos e conversar abertamente com essa criança ou adolescente, ou mesmo com o adulto, indagando o que está se passando, o que ele está pensando, quais os seus planos, né? Quando você, às vezes, quer perguntar sobre isso, você não vai perguntar se você está pensando em se matar, você vai fazer uma pergunta diferente. Quais são os seus projetos para o ano que vem? Quais são os seus projetos para daqui a 5 anos? O que você pensa para a sua vida futura? Então, quando você remete, com uma pergunta, remete a pessoa ao futuro, ela acaba começando a conversar sobre aquilo que é importante, que é a ideação suicida presente. Quais seriam as principais causas nesse momento de vida tão atribulada, né? Muita gente fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, essa coisa do celular também, né? Muita gente ligada aí e sentindo uma cobrança social também de uma aparência, talvez principalmente para os adolescentes.
Quais são os principais sintomas apontados? A principal causa do suicídio em todas as idades é a depressão. E a depressão em criança não é fácil de se diagnosticar. No adulto, não é tão complicado. A maioria dos médicos sabem diagnosticar depressão e sabem encaminhar os casos mais graves para o psiquiatra. Entretanto, é necessário ter atenção voltada para isso. Os médicos brasileiros, como um todo, não tinham essa atenção. E com a campanha do Setembro Amarelo, iniciada há alguns anos pelo CFM e ABP, os médicos, de uma forma geral, estão treinados, estão habilitados e estão fazendo a observação deste ponto. Todo pediatra, quando recebe o seu cliente no consultório, principalmente clientes acima de 7, 8 anos, até a idade que fica com o pediatra, esse pediatra está habilitado para fazer a identificação desses sintomas. E esse isolamento, a tristeza que a criança passa a mostrar, né, a mudança de comportamento nas relações com as pessoas da sua mesma idade, com o seu grupo, são sintomas extremamente importantes e que não podemos deixar passar sem tomar alguma providência. Doutor, essa questão do dia a dia, né, que eu falei há pouco, de você estar muito ligado a questões fora de você, né? A pessoa que tem uma conexão, que ela consegue conversar sobre o seu futuro, consegue falar sobre os seus projetos, essa pessoa sempre está menos suscetível, né? Verdade. É a pessoa que mantém os seus vínculos, mantém os seus comportamentos como um todo, ela está relativamente bem protegida. O suicídio não é uma coisa tão frequente, mas é um problema de saúde pública no mundo pela sua extensão, pelo seu tamanho. Então, todos nós, não só os médicos, mas os outros profissionais e a população, especialmente mães, tem que ter sempre na cabeça que isso pode estar acontecendo com o seu filho, pode estar acontecendo com o amigo do seu filho. Então, ter sempre antenas ligadas nessas situações. A questão da mídia, de estar vinculado através do celular, né, com outros amigos, né, a gente percebe que tem grupos imensos, né, de crianças que estão aí no celular um número de horas muito grande. Nós não temos estudos bastante importantes ainda prontos, mas temos estudos encaminhados para se avaliar o significado desse estar no celular durante tantas horas por dia. Provavelmente as crianças brasileiras estão exagerando nesse convívio com a máquina. Muito bem, nós conversamos com o médico Salomão Rodrigues Filho, que é coordenador da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina. Doutor Salomão, agradeço a sua entrevista com esse assunto tão importante, que preocupa muitos pais, principalmente, e agradeço, seja muito bem-vindo sempre, um bom dia para o senhor, uma boa semana. Bom dia, Cláudia, eu agradeço a Jovem Pan e coloco o Conselho Federal e a ABP à disposição.